Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Paola, ofegante, comenta que se Augusto se casar com outra, ele deve esquecê-la. Mas Augusto garante que nunca prometeu casamento com ela. Augusto beija Paola, prometendo conforto e segurança, e ambos se beijam novamente apaixonadamente, permanecendo juntos, até que Anacleto surge e os flagra no momento íntimo. Anacleto, assustado e irritado, questiona o que estava acontecendo ali, mas Augusto pede que ele se acalme. Anacleto, inconformado, chama Augusto de maldito e quer saber há quanto tempo tudo acontecia. Augusto garante que nada ocorreu e assegura sua palavra, enquanto Paola explica que eles estavam apenas namorando e que o namoro acabou, acrescentando que Augusto se casará com outra. Anacleto, furioso, declara que não quer mais ver Augusto próximo da filha dele e sai em busca de Paola. Paola tenta explicar que nada aconteceu e que não merece ser tratada daquele jeito, mas Anacleto insiste, lembrando que ainda é seu pai, questionando se ela deitou-se com Augusto. Paola se defende negando, e Anacleto a chama de sirigaita. Enquanto isso, Gumercindo comenta que aparentemente foi Deus quem guiou o padre Olavo, pois ele estava prestes a chamá-lo. Olavo diz que sua intuição indica que Gumercindo decidiu respeitar a vocação religiosa de Angélica, mas Gumercindo nega, afirmando que arranjou um noivo rico para Angélica. Maria ressalta que Angélica ficou noiva do filho de Altino e pergunta por que Padre Olavo parece admirado, mas ele apenas responde que nada. Gumercindo comenta sobre sua outra filha, Rosana, e afirma que ela também vai se casar. Maria comenta que é do gosto do marido e dela que ambas se casem. Angélica pergunta a Rosana como é a sensação de um beijo, mas Rosana aconselha a não se ocupar com bobagens. Angélica insiste, comentando que Rosana se deitou com Mateu, e Rosana provoca a irmã, perguntando se ela pretende se envolver com o Dr. Augusto também. Angélica questiona o que faria caso Augusto tentasse beijá-la, e Rosana orienta a recusar e se afastar, explicando que o beijo é a porta para a perdição, mas que ela própria já se sente perdida. Maria comenta a Olavo que Rosana nunca teve tanto juízo, e Gumercindo reforça que Rosana se casará com o italiano, prometendo uma grande festa. Olavo pergunta se Rosana deseja casar vestida de noiva pura, mas Gumercindo apenas encara Maria, deixando o clima tenso. Francesco apresenta a Marco Antônio o local onde será sua casa bancária, e Marco Antônio pergunta se os sócios estão de acordo, afirmando que está tudo ótimo para ele. Francesco explica que Marco Antônio trabalhará ali, mas ele admite não ter vocação para lidar com dinheiro. Então Francesco promete ensiná-lo. Marco Antônio pergunta sobre Juliana, e Francesco comenta que o agente ainda trará Mateu. Depois eles resolverão tudo. Justino pede desculpas a Gumercindo pela visita inesperada, explicando que procura um italiano alto e bonito chamado Mateu. Gumercindo pergunta de quem se trata, e Justino disse que quer levar Mateu embora, comprando-o, alegando que pode ser um bom negócio. Gumercindo pede detalhes, e Justino revela que uma jovem, Juliana, está esperando um filho de Mateu. Gumercindo fica surpreso, confirmando o nome e pedindo que Justino também busque Mateu, que fugiu. Maria pede a Leonora um copo d'água com açúcar e explica estar nervosa com a volta do agente. Angélica pergunta a Rosana se ela desmaiou quando Mateu a beijou, e Rosana admite que sim. Angélica questiona se dói desmaiar e se podem se aproveitar, mas Rosana permanece em silêncio. Bartolo aconselha Mateu a esquecer Juliana, dizendo que provavelmente ela não se preocupa mais com ele, mas Mateu duvida. Bartolo insiste que ele deve tirar Juliana da cabeça, lembrando que Deus escreve certo por linhas tortas. Mateu suspira, comentando que o amigo do pai de Juliana deve ser muito rico. Bartolo elogia Rosana, mas Mateu garante que ela pagará caro pela mentira e jamais se deitará com ela. Maria explica que pediu a Rosana para sair do quarto para poder conversar a sós com Angélica e revela que o agente lhe trouxe os italianos voltou atrás de Mateu. Rosana pergunta o motivo e Maria esclarece que querem comprar Mateu, amando do amigo da italiana, pois Juliana está esperando um filho dele. Rosana, chocada, garante à mãe que mentiu, deixando Maria aliviada. Maria pergunta que Padre Olavo não queria permitir que Rosana se casasse vestida de branco, já que Gumercindo havia contado que ela não era mais pura. Rosana pede à mãe que deixe Mateu ir atrás de Juliana, para que ela possa ter o seu destino livre. Justino caminha pelo ambiente da estação e Marco Antônio pergunta se ele encontrou Mateu. Justino revela que o italiano não está mais na fazenda e fugiu, informando que ele embarcou para a Argentina, um país distante. Marco Antônio fica surpreso, mas considera a notícia positiva, permitindo que Justino fique com dinheiro antes de ir embora.
Juliana, ansiosa, vai até Marco Antônio e pergunta sobre o agente que acabou de sair. Ela questiona sobre Mateu e Marco Antônio confirma que ele fugiu para a Argentina, explicando ser um país muito distante. Juliana fica extremamente triste e Marco Antônio demonstra seu pesar. Francesco chega e encontra Juliana chorando, pedindo explicações. E Marco Antônio confirma que Mateu fugiu da fazenda. Francesco consola Juliana, que chora e sai da sala, enquanto Marco Antônio pensa que espera que Mateu tenha realmente ido para a Argentina. Gumercindo discute sobre o casamento, e Maria comenta que ele mentiu para o agente, ressaltando que amanhã mesmo começará a cuidar do vestido de noiva das filhas. Juliana observa a chuva pela janela, e Francesco a conforta, lembrando que ela está amparada na casa. Juliana, emocionada, revela que está esperando um filho de Mateu, e Francesco reafirma que ela está protegida. Juliana expressa que não seria certo permanecer na casa, mas Francesco a aconselha a não pensar em ir atrás de Mateu, já que a Argentina é distante. Juliana, por sua vez, garante que não está pensando nisso, e Francesco a lembra que ela é a filha que ele nunca teve. Juliana abraça Francesco com emoção, mas Janete chega e questiona a cena. Francesco responde que está apenas conversando com Juliana, e então ela se retira, ainda emocionada. Francesco, tocado, ressalta que deseja que Juliana continue na casa como se fosse parte da família. Janete pergunta sobre o que acontecerá quando a criança nascer, e Francesco explica que irão adotá-lo como neto, arrancando lágrimas de Juliana, enquanto observa a chuva pela janela. Marco Antônio entra no quarto de Juliana, alegando precisar conversar com ela, e pede que ela se vista para sair com ele, mas Juliana recusa, dizendo que não quer sair naquele momento. Marco Antônio aconselha que ela não chore por quem não merece, e Juliana garante que não chorará mais, desejando boa noite a Marco Antônio, que se retira. Mateu relembra momentos ao lado de Juliana, perdido em pensamentos, e Tizio comenta que o agente esteve novamente na fazenda, sem saber exatamente o que ele queria, mas sugere que o patrão pode contratar mais italianos. Mateu menciona que assinou outro contrato na Itália e que foi atrás de Juliana, e Tizio sugere que ele ficará rico casando com a filha do patrão, ao que Mateu sorri, afirmando já estar feliz. Maria questiona Gumercindo sobre que roupa Mateu usará para casar, e ele explica que será vestido da cabeça aos pés, enquanto Maria pergunta o número do sapato, mas Gumercindo apenas dorme. Todos acordam cedo para trabalhar na fazenda, e Gumercindo pede a Antenor que leve sua mulher e filhas à cidade, para que ele possa passar o tempo necessário com elas, e Antenor se retira. Sozinho, Gumercindo comenta que aproveitará para falar com Mateu. Rosana, contente, comenta que finalmente sairão um pouco de casa, e Angélica questiona se Mateu aceitará ser vestido da cabeça aos pés para o casamento, enquanto Maria afirma que ele terá que aceitar. Mateu encara Gumercindo e ele explica que, apesar de tudo, deseja que o casamento seja um marco na vida da filha. Gumercindo conta que mandou Rosana com a mãe para a cidade cuidar do vestido de noiva e que contratou um alfaiate para tirar as medidas de Mateu. Mateu reclama que já possui roupas, mas Gumercindo garante que não servem e que o serviço não terá custo algum. O alfaiate chega no dia seguinte e Mateu apenas concorda. Gumercindo observa Mateu pela janela e comenta a Leonora que o almoço será apenas para ele, pois sua mulher e filhas estão na cidade. Leonora elogia a festa, mas Gumercindo declara que o povo da colônia apenas verá de longe. Leonora volta ao trabalho. Marco Antônio declara seu amor por Juliana, mas ela insiste que está ocupada com tarefas. Ele comenta sobre a fuga de Mateu, mas Juliana diz que não quer saber, e Marco Antônio pergunta o que pode fazer para conquistá-la, alegando que seria capaz de vender a alma. Marco Antônio pede Juliana em casamento, mesmo sabendo que ela ama outro, e ela concorda que, caso Mateu volte, largará Marco Antônio. Juliana pede que ele espere até que o filho nasça. Marco Antônio leva Juliana consigo, revela o pedido de casamento e Janete fica em choque. Marco Antônio confirma que Juliana aceitou e Janete questiona se novamente se trata de uma história de amor. Francesco pede silêncio e Juliana confirma a verdade. Francesco aconselha que não falem mais sobre Mateu e pede que Juliana se acomode com eles à mesa. Marco Antônio garante que, a partir de agora, Juliana não precisará lavar nem passar roupas, mas ela prefere continuar ajudando. Francesco elogia a decisão de Marco Antônio, que assegura seu amor por Juliana e que registrará o filho como seu.
Francesco e Marco Antônio saem, e Janete comenta que o filho italiano de Giuliana já nascerá milionário. Mariana imagina a possibilidade de Giuliana ter filhos com Marco Antônio, enquanto Janete ressalta que, assim, terão que dividir a herança da família. Lembrando que Giuliana deveria ter falecido com os pais. Luísa pede a Giuliana que pare de trabalhar e não se intrometa nas tarefas de casa. Lembrando que ela é noiva do filho do patrão, e Giuliana chora no banho. O alfaiate elogia a camisira escolhida por Gumecindo e começa a tirar todas as medidas de Mateu. Angélica pergunta se Mateu tomou banho antes, e Leonora responde que ele estava no cafezal, pedindo desculpas se ofendeu. Rosana comenta que Mateu ficará muito belo vestido, e Leonora questiona se ele não é gente, mas Rosana explica que é apenas uma expressão. Leonora observa que Mateu está envergonhado por não ter roupa de casamento, mas garante que farão uma festa na colônia para ele. Gumecindo libera Rosana para conversar com Mateu, explicando que será por alguns minutos. Mateu comenta que deseja aproveitar o tempo para desmentir boatos, mas Rosana declara que o ama e que nunca mais quer saber de ninguém. Mateu responde que também não quer saber dela. Gumecindo chega e ordena que Mateu volte ao trabalho, e ele obedece. Rosana diz que, após a festa, deseja participar da celebração dos amigos de Mateu na colônia. Bartolo considera humilhante que eles não possam ver o casamento de perto, e Mateu garante que, na hora certa, acertarão as contas sem entrar em detalhes. Batista aparece informando que o patrão mandou providenciar tudo para a festa de Mateu na colônia, mas Bartolo se ofende, dizendo que pagarão por conta própria. Gumecindo lembra que esqueceu de mandar fazer as alianças, e Maria comenta que também se esqueceu de pedir ao alfaiate para medir o dedo de Mateu, mas Rosana se oferece para fazer, enquanto Gumecindo orienta que peça ajuda a Leonora, e Angélica também é instruída a pedir a Leonora. Leonora comenta sobre a fortuna do patrão, enquanto Bartolo relembra que Mateu precisa esquecer Giuliana. Leonora comenta que Rosana tem o poder de fazer Mateu esquecer Giuliana, alertando sobre sua paixão intensa. Mateu, por sua vez, garante que Rosana pagará por sua mentira, mas jamais conseguirá que ele se deite com ela. Por fim, Marco Antônio mostra uma aliança a Giuliana, coloca-a no dedo esquerdo dela e pede que a use, simbolizando o compromisso que agora possuem. Giuliana acaba aceitando que Marco Antônio coloque a aliança em seu dedo. Giuliana questiona para que isso, e Marco Antônio alega que é na mão esquerda para que todos pensem que ela é uma mulher casada. Marco Antônio coloca também uma aliança em seu próprio dedo, garantindo que Giuliana será sua mulher quando saírem juntos. Giuliana diz que eles não casaram, mas Marco Antônio explica que está falando do amor que sente por ela. Giuliana afirma que irá aprender a gostar de Marco Antônio, dizendo que um dia irá amá-lo, e em seguida se retira, deixando Marco Antônio sozinho e pensativo. Francesco comenta que desde que Giuliana chegou a casa, Marco Antônio caiu de paixão por ela, e ressalta quanta besteira ele já fez por causa disso. Janete garante que ele fará a maior de todas com essa história de casamento. Francesco observa que Giuliana aceitou, mas Janete lembra que ela não gosta dele. Janete questiona se Francesco aceitará o filho de Giuliana como herdeiro, e Francesco ressalta que tem dinheiro suficiente para deixar a ele e a outros netos. Janete garante que deve haver uma dívida muito grande que Francesco tinha com um amigo falecido, mas Francesco explica que, além disso, tem muito prazer em ver que o filho dele se casará com Giuliana, sendo essa sua vontade. Janete diz que lava as mãos e se retira. Gumecindo comenta que pensou que o pai de Augusto viria junto, mas Augusta garante que ele foi cuidar de seus negócios. Angélica revela estar nervosa e questiona que irá conversar com Augusto. Maria pede para ela não demonstrar tanta aflição e sai com Angélica do quarto. Rosana, sozinha, questiona se o pai deixará eles sozinhos. Angélica chega e Augusto a cumprimenta com um beijo na mão. Gumecindo pede para que Augusto e Angélica fiquem à vontade, e Maria diz que irá preparar um café para todos. Augusto confessa que não havia exagerado ao achar Angélica muito bonita quando a viu, e que está aflito por revê-la. Ele cita que tem pensado constantemente nela. Angélica pergunta se é verdade, e Augusto responde que não tem o hábito de mentir. Angélica admite estar um pouco nervosa. Augusto pede para que ela fale um pouco sobre si, e Angélica responde que não é muito de falar. Ela ressalta que ela e Rosana tiveram uma recepção calorosa na casa quando eram meninas. Augusto pergunta sobre os hábitos de leitura de Angélica, e ela diz que gosta de ler a Bíblia e os versos de Castro Alves. Augusto cita o navio negreiro, e Angélica comenta que também o encantou, apesar de ser muito triste. Augusto diz que Angélica é uma moça muito sensível e já aparenta estar menos nervosa. Angélica pede para Augusto falar sobre ele, e ele diz que é um privilegiado. Augusto revela que sempre viveu mais em São Paulo, e Angélica garante que esteve raras vezes na cidade. Augusto cita que será lá onde ela viverá quando se casarem, pois está montando seu escritório, e questiona se ela não se agrada da ideia de viver na capital.
Angélica responde que nunca havia pensado nisso antes. Augusto ressalta que está começando a gostar muito de Angélica, e ambos trocam olhares intensos. Gumercindo comenta a Maria que ela irá tomar café com eles, pois já estão há muito tempo sozinhos. Anacleto afirma que Augusto já está noivo, e Paola garante que não está fazendo nada demais com Augusto. Anacleto, gritando, questiona. Inês pede para Paola falar a verdade sobre até onde chegou o namoro, mas Paola diz que não quer mais falar sobre isso. Anacleto, descontrolado, alega que Paola já se deitou junto com Augusto, e Inês pede para acreditarem na filha. Anacleto afirma que a filha dele já está perdida, e Inês pede para ele se acalmar. Angélica diz a Rosana que tudo correu bem. Rosana pergunta se Angélica ficou sozinha com Augusto, e Angélica confirma que por alguns minutos apenas. Rosana questiona se ele tentou beijá-la, mas Angélica garante que Augusto é um perfeito cavalheiro. Rosana quer saber sobre o que conversaram, e Angélica diz que falaram sobre vários assuntos. Angélica relembra que Augusto é muito inteligente e preparado, afinal é um bacharel. Rosana comenta que ele não tem o fogo de um italiano, e Angélica ressalta que nem ela tinha o fogo que possuíam as mulheres que se deitavam com Gumercindo. Rosana acredita que o noivado não vai longe por causa desse fogo. Angélica garante que ela e Augusto irão morar na capital do estado, enquanto Rosana continuará na fazenda com o italiano. Mateus suspira, dizendo que vai arrumar sua vida com esse casamento, e Tizio confirma. Mateus acrescenta que Deus está o ajudando. Ele ressalta que após o casamento irá provar que a filha de Gumercindo mentiu. Gumercindo comenta que gostou do filho de Altino e que aparentemente não poderia ter feito melhor escolha. Maria garante que Angélica ficou bem mais animada depois do noivado e que deve ter entendido que nem todos os homens são iguais. Maria comenta que hoje à noite começou a refletir sobre a vida que tem levado e sobre o casamento com Gumercindo, e admite que tem muita mágoa e não quer isso para as suas filhas. Gumercindo pergunta, e Maria relembra do filho de Naná, citando a sorte que Angélica terá nas mãos de Altino. Gumercindo ressalta que se a filha dele tiver a mesma sorte que Maria teve com ele, ficará satisfeito. Ele pergunta do que mais Maria irá reclamar, e Maria menciona a criança de Naná, mas Gumercindo diz que não pretende saber sobre isso e se deita de costas a Maria. Francesco garante que em mais alguns dias a casa estará pronta para funcionar. Janete observa a aliança de Juliana e pergunta sobre ela, mas Marco Antônio ressalta que foi ele quem proporcionou a Juliana aquele presente. Janete comenta que eles ainda não estão casados. Juliana diz que pode tirar a aliança, mas Francesco pede para que ela não faça isso. Marco Antônio explica que é apenas um anel de noivado. Janete pede para que ao menos use na mão correta, e Marco Antônio justifica que quis assim para que Juliana não parecesse uma mãe solteira. Francisco, Juliana e Marco Antônio saem, e Janete garante que a italiana está se tornando a rainha da casa. Mariana comenta que, se fosse Juliana, pediria para Marco Antônio levá-la embora da casa, enquanto Luzia fala que iria embora sozinha. Janete observa a saída de todos da casa. Altino relata que tudo ocorreu muito bem, e Augusto questiona se Altino vendeu o café que havia armazenado em Santos. Altino confirma a venda e comenta que está pensando em comprar outra fazenda, mencionando um italiano em São Paulo que deseja vender uma fazenda herdada dos sogros, identificando-o como Francisco. Augusto questiona se ele tem um filho chamado Marco Antônio, e Altino responde que o que sabe é apenas sobre o italiano cuidar dos cafezais. Augusto acredita que estão falando da mesma pessoa. Altino ressalta que, dependendo do preço, ficará com a fazenda.